Boa noite, irmãos. Mais uma quarta nós estamos aqui para buscarmos ao nosso Deus através da oração e também no estudo bíblico, aprendendo da palavra dele e aplicando nas nossas vidas. Vamos começar fazendo uma oração de invocação e para isso eu convido o presbítero Daniel que faça essa oração de invocação ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós te louvamos porque até aqui o Senhor nos ajudou, que o Senhor tem cuidado de nós. E neste momento, ó Pai, nós invocamos o teu santo nome, através do teu Filho Jesus Cristo, para que continue conduzindo as nossas vidas, de tal forma que nós alcancemos cada dia mais a estatura de Cristo em nossas vidas, ó Pai. Invocamos o teu nome porque tu és santo, 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 ó Senhor. E em nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos as nossas vidas, para que o Senhor faça a tua vontade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 24. Farei a leitura dos 6 primeiros versos. Salmo 24, de 1 a 6. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, a face de Deus de Jacó. Amém. Que fala sobre o nosso excelso Deus que criou todas as coisas e sobre nós que devemos buscá-lo dia após dia e que nós, o buscando, seremos abençoados também através da sua justiça, por intermédio da salvação que viria a acontecer através de Jesus, nosso Senhor. Certos disso e agradecidos a Deus por tão ricas bênçãos, nós vamos cantar o hino de número 153, que fala sobre o amparo divino. Hino 153. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem
Amém. Podeis assentar. Vamos fazer mais uma oração, agora de contrição e súplica. Pai bendito, Deus santo, nós te engrandecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Nos colocando, ó Pai, como filhos teus, ainda que pecadores, pequenos somos, ó Pai, falhos, que muitas vezes fazemos coisas que não te agradam, ó Pai, com os nossos corações aqui quebrantados e contritos, te pedindo, ó Pai, perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, por aquilo que temos deixado de fazer, ó Pai, que poderíamos fazer, por aquilo que temos feito que não é de acordo com os teus princípios, te pedindo, ó Pai, que nos fortaleça, que o teu Santo Espírito atue cada dia em nós e através de nós, para que possamos, de fato, refletir a imagem de Cristo, nosso Salvador, ó Pai. Abençoa cada irmão desta igreja, fortalece a sua fé, ó Pai, abençoa em todos os aspectos da sua vida, dá-lhes, ó Pai, ânimo para buscar cada dia mais o teu nome, para que o Senhor seja engrandecido em tudo, Senhor Deus. Nós te suplicamos que continue conosco, que não deixe, ó Pai, não nos desampare, como nos diz a tua palavra, com promessas de que o Senhor estaria conosco até os últimos dias, ó Pai. É nisso que nós cremos, é aí que está fundamentada a nossa esperança, e te pedimos que ela seja cada dia mais avivada em nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, arder pela chama do Evangelho, vivendo e anunciando ele a cada dia das nossas vidas. Ajuda-nos em tudo isso, em nome de Jesus, o nosso Senhor, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Mais uma vez, abra a sua Bíblia, agora no texto de Tiago, no capítulo de número 2, os versos de 1 a 5. Tiago, capítulo 2, 1 a 5. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tentardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos seus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Amém. Até aqui, esse é um texto que fortalece a nossa fé e renova, demonstrando de que Deus, de fato, não faz acepção de pessoas de acordo com seu status social, de acordo com a sua cor ou qualquer outra distinção que os homens possam vir a fazer. Que nós possamos assim também agir, né, amando uns aos outros, sem de fato olhar o que o outro pode nos trazer de benefício. É isso que a palavra de Deus nos alerta nesta noite. Nós passaremos agora para os pedidos de oração, para os agradecimentos, por mais uma semana que Deus tem nos abençoado e nos livrado. Você em sua casa, junte-se à sua família, ore pela nossa igreja, pela nossa liderança, ainda pela pandemia que temos passado, os irmãos que estão desempregados, enfermos, pela nossa saúde espiritual e emocional, para que Deus esteja fortalecendo a cada um. E em breve voltamos com o nosso estudo bíblico conduzido pelo reverendo Valmir. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estamos felizes porque estamos na casa de Deus e agora iremos estudar a sua palavra. Chegamos aí ao final, ao último capítulo de Tiago, capítulo 5. E eu quero pedir que os irmãos e irmãs abram então nesta epístola de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Esse é o texto que nós vamos estudar nesta noite, tirando lições importantes para a nossa vida com Deus e com o nosso próximo aqui neste mundo. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Eu irei fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Nos diz assim a palavra do Senhor.
Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas e traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós outros, contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste dos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que vos faça resistência. Uma palavra de exortação muito pesada do apóstolo Tiago para esses ricos, provavelmente judeus ricos a quem Tiago está escrevendo. E aqui ele faz essas advertências com respeito ao perigo que as riquezas podem nos trazer. Trazer aqueles que são ricos ou mesmo aqueles que não são ricos, mas que vivem buscando a riqueza, se tornarem ricos. Não é isso? Mas aqui no nosso texto, é bom que deixemos já isso claro de início, que o problema não é a riqueza em si, né? Porque as riquezas, como estamos vendo aí, não são boas ou más em si mesmas. Elas são moralmente neutras. O problema é como as pessoas lidam com as riquezas. E elas, em si, dependendo da nossa reação, elas podem apresentar, sim, grande perigo àqueles que são ricos ou àqueles que buscam a riqueza. Não é mais bíblico, nós não podemos cair nesse erro de achar ou dizer que ser rico é melhor do que ser pobre, ou que ser pobre é melhor do que ser rico. A questão não é essa e não é isso o que deve ser ensinado e o que a palavra de Deus ensina. Deus dá para alguém a bênção da pobreza da mesma forma que dá também as riquezas, a bênção da riqueza para outros. Tudo vem de Deus, a riqueza ou a pobreza. Não quer dizer que porque somos pobres, que somos amaldiçoados e por isso nós somos pobres. E não quer dizer que aquele que é rico, ele é rico porque ele é abençoado por Deus. Não deve ser medido pelos bens que nós temos, a bênção ou a maldição. Provérbios 22:2 vai dizer que o rico e o pobre se encontram. E olha só o que ele declara aí. A um e a outro faz o Senhor. Quer dizer, Deus fez tanto um como o outro. É isso que Salomão está dizendo. Então, em vez de glorificar as riquezas ou reprová-las, rejeitá-las, deveríamos nos preocupar com elas da mesma forma que nos preocupamos com o fogo, né? Aqui ele está alertando para esse perigo, a maneira como a pessoa reage diante da riqueza ou diante do desejo de ser rico. Lá no capítulo 2 de Tiago, ele já havia tratado desse tema, mas que envolvia a discriminação. Nós até lemos aqui, o presbítero Pedro leu na liturgia, a discriminação que os cristãos judeus estavam fazendo entre si, em relação àqueles que eram ricos e àqueles que eram pobres, né? Exaltando os ricos e menosprezando os pobres. Esse tipo de discriminação estava ocorrendo na igreja, o que não é correto. E Tiago exorta
esses cristãos lá no capítulo 2. Aqui no capítulo 5, ele denuncia os descrentes ricos, né, que estavam enganando e oprimindo trabalhadores pobres para terem mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro ainda. Então, provavelmente, eram judeus ricos que empregavam cristãos, muitos deles provavelmente da dispersão, e eles se viam obrigados a se sujeitarem a determinados tipos de trabalhos e a serem explorados por essas pessoas, por esses judeus que eram ricos e que queriam, como comumente né? Quem é rico quer ser mais rico ainda, como nós costumamos dizer ou ouvir. No capítulo 4, versículo 4, Tiago já havia corrigido o mundanismo que se expressa por guerras e contendas. Nós estudamos aqui esse capítulo, né? No mesmo capítulo 4, versículos de 1 a 3, Tiago tratou da questão da soberba, da arrogância, do orgulho. E dos versículos 5 a 12, ele tratou do desejo de dominar o futuro, né? De fazer os planos e projetos contando já como certos. Semana passada nós tratamos sobre isso aqui. E agora ele trata dessa questão, corrigindo essa opressão dos pobres, ricos que oprimem os pobres, que é o nosso texto de hoje. E nós precisamos lembrar, não é, que a riqueza, como qualquer outra coisa também nessa vida, né, sem Deus, ela nos prejudica. A riqueza principalmente, né? Ser rico, administrar as suas riquezas ou querer ser rico excluindo Deus, sem a direção e sem a aprovação de Deus, isso é danoso para nós, isso nos destrói. Por isso ele adverte aí no versículo 1 do capítulo 5, quando ele diz: atendei agora, né? E aí ele vai chamar esses ricos ao arrependimento, chorai, lamentando. Ou seja, o que Tiago quer mostrar para eles é que se eles pararem um pouco e pensarem o que os aguarda em termos de condenação, de juízo, pela maneira como eles estão tratando esses pobres, eles não deveriam continuar desfrutando das suas riquezas, festejando, mas eles deveriam chorar, lamentar e se arrependerem, pedindo o perdão de Deus. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 24, Jesus já havia dito o seguinte: ai de vós, os ricos, porque vocês já têm a vossa consolação. Porque eles buscavam a sua consolação nas suas riquezas. É o que a palavra de Deus vai dizer em outro lugar: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Não é? E esse é um grande perigo. Aqueles que são ricos, de fazerem das suas riquezas o seu Deus, o seu Senhor. E aqui Jesus está advertindo: ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Tiago agora avisa a esses ricos do juízo de Deus que virá sobre eles, para os encher de terror, sem dar qualquer esperança de perdão, levando esses ricos ao desespero. A gente tem uma história, e daqui a pouco eu vou lembrar a vocês, de alguém que viveu assim, desprezando os pobres, e pelo menos é dito de um pobre em particular. Mas na eternidade ele não desfrutou dos bens, da riqueza que ele tinha, mas de sofrimento, amargou o sofrimento. Aqui os ricos, Tiago diz que os ricos, eles divertem-se às custas da opressão e da corrupção dos pobres. É o que acontece muitas vezes no nosso tempo. É o que tem acontecido ao longo da história, não é? Através do comportamento, do tratamento que muitos empresários dão aos seus empregados. Aqui Tiago está dizendo que eles se divertem à custa da opressão, da corrupção dos pobres, quando deveriam estar chorando e lamentando diante do que lhes aguarda por conta desse tratamento dado
ao ser humano, aquele que foi criado à imagem de Deus. Se esse rico cresce que o inferno era real e que o aguardava após a sua morte, ele não teria vivido de uma forma tão esplêndida e regalada, mas ele teria antecipado na terra esse choro e esse lamento, esse arrependimento que Tiago aqui exorta. E essa exortação não cabe só para aqueles ricos dos dias de Tiago, cabe também para o nosso tempo, para a nossa época. O choro e o lamento que mais tarde lhes sobreveio no inferno por causa desse tratamento que eles davam. Olha aqui o texto que eu me referi. Lucas 19 fala do rico e Lázaro. Vocês devem conhecer essa história, conhecer esse texto, esse relato, que diz que havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Mas olha só o que aconteceu. O verso 23 vai dizer: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe aquele pobre, Lázaro, no seio de Abraão. Aquele pobre que, enquanto ele vivia no mundo, ele humilhava, explorava, maltratava. A história do rico Lázaro mostra essa relação de um rico menosprezando, humilhando, destratando um pobre. E aqui essa história nos mostra o depois desta vida. Mostra que o rico, que não confiou em Deus, mas na sua riqueza, na eternidade, ele amarga o sofrimento, enquanto que Lázaro, o pobre, ele desfruta da riqueza celestial, da riqueza de Deus. As riquezas corruptas, nós sabemos que trazem infelicidade. Aqui no texto de Tiago, os versículos 2 e 3, as riquezas destes judeus foram adquiridas por meios corruptos. Do ponto de vista de Deus, esse tipo de riqueza estava apodrecida, estragada, corroída. Olha aí o versículo 2 e 3, para reforçar para os irmãos. Diz: as vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupas, as vossas roupagens corroídas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Meus irmãos, esse texto ele é muito relevante para a nossa época também. Ele mostra que Deus, ele está atento. Deus, que é o Criador de todas as coisas, Deus que dirige esse universo, dirige este mundo, dirige as pessoas, Deus está atento aos nossos atos. Deus está vendo a opressão dos pobres, Deus está vendo a conquista das riquezas por meios corruptos. E é claro que Deus não aprova isso. E é claro que Deus condena isso. E com certeza Deus vai trazer juízo sobre estes que assim agem. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus há de julgar, a Bíblia deixa isso muito claro em vários textos. Deus há de julgar cada um de acordo com as suas obras. Então, a nossa vida aqui, ela será medida e pesada no futuro, na balança do juízo de Deus, em Cristo Jesus, de acordo com a nossa conduta, o nosso tratamento com o nosso próximo, a maneira como nós vivemos aqui. Tiago revela para esses ricos que, aos olhos de Deus, aquilo que eles tinham como tão preciosos, que eram as suas riquezas, Tiago diz, estão apodrecidas, estão estragadas, estão corroídas. Eu não sei se você já passou por uma experiência assim, mas eu creio que isso retrata, minimamente, ainda que minimamente, essa visão de Deus do que é corrupto, do que é desonesto, do que é pecaminoso. Mas imagino que quando você é colocado diante de uma situação
ou uma proposta que você sabe que não é honesta, que é algo corrupto, algo que Deus não aprova, você não se sente bem como uma filha, um filho de Deus, como um cristão, você também não aprova isso. A sua consciência cristã não aprova aquela proposta, aquela oferta que está sendo feita a você, ou aquela situação na qual você está testemunhando ali. Você também rejeita isso, porque como filho de Deus, você não aprova essas coisas. Aquilo que é adquirido por meios corruptos e desonestos, meus irmãos, não tem valor, pois as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Se os nossos bens materiais não terão valor no dia da ira, muito mais bens materiais adquiridos por meios corruptos e honestos. Aliás, a gente vai observar aqui mais na frente, Tiago já declara que as riquezas destes que foram adquiridos por meios corruptos servirão de testemunhas contra eles para a sua própria condenação. Que o texto diz aqui. Tiago usou o termo aqui, roupagens, né? No versículo 2, as vossas roupagens corroídas de traça. Esse termo, roupas roídas pela traça, é usado na Bíblia como figura de castigo, para mostrar o castigo de Deus, o castigo sobre a arrogância e a riqueza dos ímpios. Por exemplo, lá no Salmo 39, versículo 11. Salmo 39, versículo 11. Olha o que nos diz esse texto. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que lhe é precioso. Então veja a figura desse inseto, né? Que ataca o tecido, que ataca as roupas, está sendo usada na Bíblia, é usada para mostrar o juízo de Deus sendo aplicado. O livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 9. Mais um texto também para a nossa ilustração aqui. Capítulo 50, versículo 9, ele diz assim: Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os consumirá. Você já deve ter visto uma roupa corroída pela traça, né? Quando você abre o guarda-roupa que vê esse inseto por ali, você já logo elimina ele, porque você sabe que ele não vai fazer bem, vai fazer mal. Ele está sendo usado aqui para mostrar, para apontar para o juízo de Deus. Ainda em Isaías capítulo 51, versículo 8, ele diz assim: Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os consumirá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Então, roupas corroídas pela traça são usadas como figura de castigo. E Tiago está usando essa figura aqui para alertar a esses judeus ricos do que lhes aguarda. Tiago, no capítulo 2, versículo 2, ele descreve o rico como alguém com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo. Ele está dizendo assim: esses trajes de luxo estão sendo reservados para serem corroídos pela traça, mas a traça do juízo de Deus, a condenação ao inferno. Um dos aspectos da miséria dos ricos, irmãos, é o de que as próprias riquezas, né, como eu já adiantei aqui, as suas próprias riquezas servirão de testemunhas contra eles no dia do juízo. O versículo 3 aí do capítulo 5 diz: A sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Ferrugem sobre as suas riquezas, o ouro, a prata. A palavra de Deus está dizendo: serão por testemunhas contra vocês mesmos. O testemunho da ferrugem é de que o ouro e a prata permaneceram por décadas acumulados
e entesourados em cofres e depósitos, cheios de pó, teia de aranha, enquanto os pobres assalariados eram mal pagos e oprimidos. Vocês conseguem fazer uma relação do texto, associar com o que acontece em muitos locais do nosso país hoje e com muitas pessoas do nosso país hoje? Quantos pobres estão vivendo a opressão, passando necessidades, enquanto muitos ricos do nosso país, do mundo inteiro, estão com os seus cofres, abarrotados com os seus bens, com os seus tesouros. E muitas pessoas estão morrendo de fome. E muitos desses que são ricos pelo mundo afora, certamente acumularam as suas riquezas por meios ilícitos, como Tiago aqui exorta nesse texto também. Muitos gastam a sua vida hoje perseguindo riquezas e bens. O seu coração está nos bens deste mundo e se esquecem de que o reino de Deus já chegou e de que ele deve ter a prioridade em nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Ah, meus irmãos e irmãs, se as pessoas soubessem que o tesouro, o que tem valor de fato, é aquilo que é eterno e não as coisas passageiras deste mundo, eles mudariam o alvo, mudariam a chave, virariam a chave. O reino de Deus é o que há de mais importante, não as coisas deste mundo, do reino deste mundo. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, devemos entender isso. Esse texto de Mateus 6, 19 a 32, é exatamente esse texto de que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E ele antecede, mostrando que nós não devemos estar ansiosos pelas coisas desta vida, pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pelo patrimônio, pelos bens. E aí ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e as demais coisas os serão acrescentadas. Aqui no nosso texto, versículo 4, olha o que Tiago diz: o salário retido está clamando. Esses ricos, eles davam um salário injusto para esses seus empregados. Tiago está dizendo: esse salário que foi retido, esse salário que deixou de ser pago, é como se eles estivessem clamando, é como se fosse uma testemunha do sofrimento desses trabalhadores. Aqui me lembra os judeus quando estavam também trabalhando na condição de escravos lá no Egito e clamavam a Deus, e Deus ouviu o seu clamor. O clamor dos trabalhadores chegou até o Senhor dos Exércitos. O Deus poderoso está ouvindo esse clamor, O texto está aí de Deuteronômio 24:15. O Deus poderoso está ouvindo esse clamor, pode reagir com força e castigar todos os ímpios, ou injustos, no caso aqui. Porque Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus de justiça, e Ele age punindo os que são injustos. Deus ouve os clamores e atende. Todos esses textos aí apontam para essa realidade, incluindo o texto dos judeus clamando lá no Egito. E Deus pode castigar os opressores. O egoísmo e o materialismo dos ricos haverá de ser castigado no dia do juízo, para o qual o Senhor tem reservado o pleno exercício da sua justiça. Todos verão a justiça de Deus sendo manifestada, sendo aplicada no dia do juízo. Não é pecado, então, irmãos, desfrutar da prosperidade que Deus dá. Se Deus deu riqueza para quem Ele deu, que seja desfrutada. Mas é pecado a insensibilidade para com os necessitados, os pobres. A dissolução, sem controle, sem equilíbrio. O luxo e o desperdício num país cheio de pobres.
ou viver para satisfazer os desejos carnais, sem negar qualquer um deles, desejos pecaminosos, inclusive. Isso é pecado, isso é errado. Tiago nos dá aqui, então, meus irmãos, uma descrição da sociedade consumista moderna dos nossos dias. É possível que muitos crentes também estejam vivendo assim. Tenham colocado nos bens, nas riquezas, no patrimônio seu, o seu coração, e feito dessas coisas o seu Deus. No versículo 6, Tiago nos diz que o último pecado dos opressores, desses ricos injustos, é a condenação e a morte dos justos. Porque nesse contexto de tratamento dos ricos em relação a esses trabalhadores pobres, muitos deles foram mortos. E aqui ele diz que a condenação e a morte desses trabalhadores cristãos que ocorreram, cristãos pobres, decorriam de processos movidos contra eles pelos ricos diante do magistrado civil. Talvez pelo não pagamento de dívidas. Pessoas pobres que o salário não dava para cobrir as suas despesas, precisavam, quem sabe, tomar dinheiro emprestado e eles não conseguiam pagar. Isso acontece no Brasil. Me lembro aqui algumas reportagens que já vi de pessoas que depois a justiça descobre as pessoas em situação de trabalho escravo. Foram atraídas por promessas de ganharem muito dinheiro e de repente descobriram que não tinham o salário nem digno para suprir as suas necessidades. E não tendo o salário para suprir as suas necessidades, precisaram pedir empréstimo aos seus patrões. E como iriam pagar? Precisavam trabalhar ainda mais do que o que trabalhavam na tentativa de pagar as suas dívidas. Aqui no contexto de Tiago, muitos desses foram levados à morte por conta dessa situação, desse contexto. Além desses processos civis que resultavam em maus tratos físicos e prisão, também ocorriam mortes sem resistência dos pobres. A pessoa era tão oprimida que ela não conseguia nem reagir diante desses ataques. Por isso o texto diz aqui que eram mortos sem resistência, né? Pessoas totalmente oprimidas. Aqui, meus irmãos, 2 lições nós podemos tirar, já concluindo aqui esse estudo. Os ricos opressores injustos devem saber que Deus é justo. Ele é o justo juiz e há de castigá-los. Não é? O rico, quando vive a sua vida sem o temor de Deus, ele se torna uma pessoa muito malvada, muito maldosa, e consegue fazer um estrago muito grande na vida de muitas pessoas. Nós devemos, além de, como crentes, testemunhar que Deus não só existe, mas de que aplicará o seu juízo, a sua justiça, testemunhar para essas pessoas e para o mundo, mas também devemos orar por eles também e por aqueles que são vítimas deles. Nós vivemos num país, e muitos países do mundo também é assim, né, irmãos? Onde há uma desigualdade nesse sentido. Poucas pessoas são muito ricas e muitas pessoas são muito pobres. Principalmente aqui no Brasil, nas regiões do norte e nordeste do nosso país, a gente vê essa realidade estampada. Eu sou dessa região, norte do país, e a gente vê muito isso acontecer. Mas aqui em São Paulo também, muito perto de nós, né? Você vê a realidade de moradores de condomínios de luxo, divididos por um muro, onde do outro lado do muro você tem a pobreza ou a extrema pobreza vivendo ali lado a lado com a riqueza.
São situações que nós encontramos neste mundo, que gera em nós tristeza e desconforto, e que devemos testemunhar que Deus é justo, é o justo juiz, e que devemos clamar pela sua misericórdia e pelo seu amparo, pelo seu socorro, especialmente sobre o seu povo neste mundo. Não precisamos ir muito longe. Nós vivemos numa igreja que é de pessoas de condição humilde. Nós não temos ricos entre nós. São pessoas humildes. E que talvez alguns deles estejam sendo vítimas de ricos assim. Então, só para mostrar para os irmãos que este contexto, se a gente parar para pensar um pouquinho, não está muito distante de nós. Então, o que nós temos que fazer? Orar. E além de orar, testemunhar. Nós cremos um Deus que é justo, justo juiz. E o Deus que vela por nós, pelo seu povo. Uma outra lição é que os que são injustiçados, agora o outro lado, os pobres, os empregados que são injustiçados, que são oprimidos, especialmente do povo de Deus, é claro, devem confiar na justiça divina e clamar pelo seu socorro e pelo seu livramento, na certeza de que Deus nos ouve. Nós temos situações aqui, e quando nós trabalhamos em empresa, nós temos que nos sujeitar às regras da empresa. Uma mudança de horário, por exemplo, que não me agrada, que não me faz bem, mas eu não tenho muita escolha. Ou eu me sujeito, ou eu peço a minha demissão, ou me demito. Mas no caso do cristão, ele tem uma outra opção, que é essa aqui que nós estamos colocando para os irmãos. Clamar a Deus, confiar em Deus, tendo a certeza de que Ele ouve, não só ouve, Ele atende, porque Ele é justo, justo juiz. A nós não cabe a vingança quando maltratados e oprimidos. E veja que Tiago não ensina isso aqui para esses cristãos que estão sendo oprimidos. A nós cabe a confiança em Deus, o clamor a Ele pelo socorro e descansar na certeza de que Ele é quem cuida das nossas vidas enquanto seu povo neste mundo aqui, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conforte, que Deus nos console, que Deus aumente a fé daqueles que vivem uma situação assim. Se esta é a sua situação, meu irmão, minha irmã, que você se volte ainda mais para o Senhor, clamando pela sua justiça, pelo seu consolo, pelo seu amparo, e descanse na direção de Deus sobre a sua vida, porque o rico opressor, o empresário opressor, certamente não é maior do que o Deus que você crê, o Deus das Escrituras. Que Deus nos abençoe e que nos conforte e nos console com a sua palavra nesta hora, meus irmãos e irmãs. Amém. Nós vamos orar, meus irmãos, encerrando o nosso culto nesta noite. Vou pedir que os irmãos que estão aqui se coloquem em pé e vamos fazer essa oração final. Você também na sua casa, ore conosco neste momento, encerrando o nosso culto. Senhor amado, a Tua palavra revela-te para nós como Deus que é justo, e nós cremos na Tua justiça, mas também nos revela, Senhor, para nós como Deus que é bondoso, o Deus que nos enche, ó Deus, da Tua bondade, dos bens do Senhor, e que certamente haveremos de desfrutar, ó Deus, de toda a bondade do Senhor na eternidade de maneira plena, e nós estamos aguardando ansiosamente por isso, confiantes nisto. Mas certamente, Pai, desfrutamos também da Tua bondade, do Teu amparo e do Teu cuidado sobre as nossas vidas no tempo presente. E embora
seja o propósito do Senhor. Passarmos por provações nesta vida, neste mundo, Pai. Essas provações têm o objetivo de sermos fortalecidos, de que confiemos ainda mais no Senhor, de que a nossa fé seja aumentada e de que o nosso testemunho na provação, ainda que seja sob a opressão dos mais ricos, dos poderosos deste mundo, ela sirva, ó Deus, de testemunho, nosso testemunho, diante das pessoas, de que o Senhor é o nosso Deus, e de que o Senhor é o justo juiz, e de que não tememos os homens. O nosso temor é ao Senhor. E em Ti, Pai, nós descansamos. Por isso, Senhor, entregamos a vida do Teu povo em Tuas mãos. Entregamos, ó Pai, confiantemente, clamando a Ti, ó Deus, pela vida dos irmãos que vivem momentos de tensão em suas empresas, de mudanças, como mencionou agora há pouco a nossa irmã, o nosso irmão também, o presbítero Daniel, e tantos outros também nas suas empresas, nos seus negócios, nos seus comércios, por conta de todo esse contexto que vivemos no Brasil e no mundo hoje. Mas, Senhor, o Senhor continua o mesmo. O Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus digno da nossa confiança e que nos ama e nos dirige, ó Deus, de acordo com a Tua boa e santa vontade. Por isso, Pai, eu Te peço que o Senhor aumente a nossa fé em Ti. Que o Senhor, ó Deus, na pessoa do Teu Espírito Santo, vá, ó Deus, ao encontro desses irmãos e irmãs que estão vivendo esse contexto de tensão, quem sabe de opressão, de injustiça, quem sabe de salário encurtado, que não está conseguindo honrar com todos os seus compromissos. Pai, clamamos, ó Deus, pela vida de cada um desses irmãos e irmãs, ó Pai, que o Senhor esteja confortando e consolando, e não apenas isso, mas que o Senhor esteja suprindo todas as suas necessidades. Dá-lhe também, ó Deus, paz aos seus corações e mentes. Que o Senhor abençoe, ó Deus, assim a toda a Tua igreja, não apenas do Jardim P, mas a todo o Teu povo, Pai, em toda a terra. Confiamos no Senhor e queremos continuar, ó Deus, os nossos dias neste mundo aqui, aguardando a Tua volta, descansados no Teu cuidado e no Teu sustento, tanto físico, material e principalmente espiritual. Agora, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Permita que possamos ter o conforto, o descanso nesta noite, preparando-nos mais uma vez para mais um dia, amanhã. Que a Tua boa mão continue conduzindo a vida do Teu povo, guardados e amparados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, sua vida, sua família. Continue dando o sustento necessário para que você possa cumprir com seus compromissos em todo o tempo. Um forte abraço para você e até o nosso próximo culto. Que Deus assim nos abençoe. Amém.